A paz do Senhor a todos os irmãos. Eu sou o presbítero Jonatas e estou aqui hoje para nós concluirmos a nossa lição de número 1, que tem por título A Ascensão de Salomão e a Construção do Templo. Chegamos hoje ao nosso terceiro tópico da lição, que vai tratar do seguinte assunto: a construção do templo. É sabido de todos os irmãos que Salomão, quando subiu ao trono, ele já havia recebido de Deus essa incumbência, que ele deveria construir um templo ao Senhor. E já havia recebido ali do seu pai Davi a orientação de como seria feito e as recomendações ali que foram dadas pelo seu pai Davi. E isso nós vemos em 1 Crônicas 28:6, que vai dizer: E me disse, teu filho Salomão, ele me edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu escolhi para filho e eu lhe serei por pai. Nós sabemos que essa ideia, esse desejo partiu do coração de Davi e não de Salomão. Davi, seu coração transbordante de alegria, ele dentro do palácio, ele vê tudo que ele conquistou e ele olha para a arca do Senhor. Ele observa que ele tinha um lugar fixo para morar, mas a arca não, vivia vagando de deserto, em tenda em tenda. E Davi faz essa observação: por que eu tenho uma casa fixa, luxuosa, mas a arca tem que fica vagando pelos desertos? Então, nesse momento, ele tem o coração dele ali transbordante de gratidão a Deus e de alegria. Ele tem essa ideia de construir um templo. A ideia dele era de oferecer ali o seu melhor nessa construção, porque ele sabia que Deus era merecedor de muito mais daquilo que ele estava oferecendo ainda. Então, portanto, essa iniciativa partiu de Davi. O desejo partiu do coração de Davi, porém foi ali executado por Salomão, por decisão de Deus. Já podemos avançar. Salomão, ele foi fiel nessa tarefa. Salomão cumpriu esse seu dever de construir o templo. E ele cumpriu não porque como uma ordem, mas porque ele também amava ao Senhor. E naquele tempo, o seu amor por Deus, ele era maior do que a sua ganância. Nós vamos entendemos pela lição que Salomão chegou a um determinado momento que ele começou mais a olhar para o dinheiro do que para Deus, olhar para as riquezas do que para Deus. Então, no início, naquele tempo, ele amava Salomão. Salomão amava a Deus. E por isso, ele construiu. Essa foi a motivação aí maior. E vemos isso em 2 Crônicas 7:12. Porque quando Salomão ele constrói o templo, termina, a Bíblia diz em 2 Crônicas 7, no versículo 1 e 2, que Salomão ora. E quando ele ora, o fogo cai do céu e começa a consumir o holocausto e os sacrifícios. E a casa enche de fumaça, de tal maneira que ninguém podia adentrar dentro do templo. Porque a glória do Senhor encheu de tal forma que os homens não podiam ali nem se aproximar, para que não fosse ali ferido pela glória de Deus. Nós sabemos que o homem, desde a queda de Adão, ele não pode, por causa do pecado e da fragilidade da nossa carne, nós não podemos ter contato com essa glória. E é por isso que Deus, ele sempre mantém uma certa distância do homem. Porque o homem, a nossa carne, esse corpo corruptível, não suportaria a glória de Deus. Por isso que precisamos ser transformados para subir ao céu. Então, já podemos avançar. A glória do Senhor desceu naquele dia, como aprovação, como resposta à oração de Salomão e como aprovação de que a obra havia sido bem feita, que Deus gostou, aprovou a obra. Então, Deus havia ficado muito feliz e satisfeito com a construção. Isso é evidenciado por essa manifestação sobrenatural e única em toda a história. Nós vemos, é notável a alegria
de Deus naquele momento? Será que você consegue observar? Será que você consegue imaginar a glória descendo, o Espírito com toda aquela liberdade, com toda a alegria, bailando dentro daquele templo, alegre, feliz? Ele se agradou da obra, de tal forma que ele demonstrou a sua aprovação dessa forma, enchendo a casa. E aqui eu já deixo aqui uma aplicação prática. Quando nós fazemos algo que agrada ao Senhor, Ele vem e Ele enche com a sua glória esse templo que somos nós. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar nessa parte que vamos falar sobre o templo do Espírito Santo que somos nós hoje, onde Ele atua, onde Ele age. Mas primeiro precisamos aqui só concluir essa parte aqui. Então é importante lembrarmos que quando Davi apresenta o projeto, Davi ofertou todo o ouro particular, toda a prata ele ofertou ao Senhor. 1 Crônicas 29, 3, 5 vai dizer que ele ofertou ali 3.000 talentos de ouro de Ofir e 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes da casa e para fazer ali algumas mobílias. Isso daria 105 toneladas de ouro, quase 30 bilhões na cotação de hoje. Tudo que Davi ofertou para a construção do templo. Prata, 245 toneladas de prata. Isso daria 1 bilhão na cotação de hoje. Então você vê como que o coração de Davi estava entregue a essa obra. Você percebe a gratidão de Davi nessa obra, por tudo que Deus fez a ele, por ter tirado ele de trás das malhadas, por ter conduzido ele ali em vitória em todas as batalhas, em todas as guerras. Deus foi com Davi, foi o braço direito de Davi. E Davi, ele amava tanto o Senhor, ele mostrou que ele não estava apegado, isso aqui já era uma lição para Salomão, ele não estava apegado às riquezas, ele estava apegado exclusivamente ao Senhor. Ele não permitiu que isso tomasse conta do coração dele. Por isso, ao findar da sua vida, ele deu tudo ali ao Senhor. Logicamente, que Davi havia dado antes. Antes de tudo isso, ele já havia depositado ali, vamos dizer, na conta dessa grande obra que haveria de ser feita por Salomão. Então, uma quantidade enorme. Davi realmente amava mais o Senhor do que tudo que possuía. Salomão quis demonstrar seu imenso amor a Deus, edificando-lhe uma morada de altíssima qualidade. Agora podemos já avançar para o segundo tópico da nossa lição, que vai tratar do seguinte assunto: o templo do Espírito Santo. Agora sim, vamos falar sobre qual é a aplicação prática para nós hoje sobre aquele templo de Salomão. Todo homem é uma casa antes de conhecer a Cristo. Todo homem é como uma casa. Nós sabemos que todo ser do homem é dividido, o homem por inteiro é dividido por 3 partes: corpo, alma e espírito. Temos 2 esferas em nosso ser que são imateriais, enquanto uma é material. E essa uma é a menos importante, podemos colocar, no quesito a salvação. Porque nós sabemos que, sim, devemos cuidar do nosso corpo. Aliás, ele é o templo do Espírito Santo. Mas esse corpo é apenas uma capa. Esse corpo é apenas um invólucro. É mais ou menos assim. Alguém já colocou dessa forma, que é como se fosse um ovo. A casca, gema e clara. É mais ou menos assim. O mais importante é o que está dentro. Precisamos guardar isso no nosso coração. Devemos sim cuidar do nosso corpo, mas não podemos esquecer a nossa alma e o nosso espírito. Porque se nós esquecemos, a atitude que nós tomamos enquanto no corpo vai refletir depois na eternidade. Então, todo ser humano ele é uma casa antes de aceitar Cristo. Isso é evidenciado em algumas passagens bíblicas, quando Jesus diz, naquele momento que ele diz que quando Satanás ele sai de uma pessoa, ele passeia por lugares. Quando ele volta e encontra aquela casa vazia,
ele traz mais 7 para dentro daquela casa. E a destruição daquela casa é pior. O estado daquela pessoa é pior do que o primeiro. Então ele trata como uma casa. Em outras situações, também a vida do homem é considerada ali, é representada como uma casa. Mas qual o ponto que eu quero chegar aqui? Que todo crente, ele é uma casa. Mas nem todo crente, precisamos entender isso. Nem todo crente que aceitou a Cristo, necessariamente, ele tem o Senhor Jesus como deveria ter, como presidente da sua vida, o Espírito Santo como presidente. Todo ser humano é uma casa, antes de cristão. Mas quando aceitamos a Cristo, passamos a ser o templo. Quando aceitamos a Cristo, o Espírito Santo em nós, gera em nós, organiza aqui dentro, e nós se tornamos aí um templo do Espírito Santo. Só que a palavra que nós encontramos aqui para habitação, a Bíblia dá algumas palavras falando sobre que o Espírito Santo ele habita em nós, como por exemplo em Efésios 3, 14, 17, que ele vai falar para que o Espírito habite em nosso interior, em nosso homem interior. Nesse momento, essa palavra significa katoikel, em grego, que significa morador permanente. Significa alguém que habita, que mora ali permanente, ele não sai. A casa é dele. Mas também há uma outra palavra em grego, que é paroikel. E essa palavra significa algum visitante. Alguém que vai em uma viagem e ele pousa ali nessa casa, fica um tempo, depois vai embora. Então essa palavra não. Mas nesse capítulo de Efésios 3, 17, não se refere dessa maneira. Ele está se referindo à habitação permanente do Espírito em nós. E é por isso que nós temos que decidir se queremos ser habitação permanente ou apenas habitação esporádica. De vez em quando, nós buscamos a Deus, buscamos um encontro com Deus, Ele nos visita e quando Ele vê que a casa não tem mais condição de recebê-lo, Ele vai embora. Então, é bom nós refletirmos se a nossa casa está preparada, se a nossa casa está aconchegante para o Espírito Santo habitar, se a nossa casa está limpa o suficiente, se a nossa casa é uma casa agradável, se ele se sente à vontade, livre dentro dessa casa. Então, é muito importante nós entendermos isso. São duas palavras que nós precisamos guardar. Então, Paulo, o que existe dentro do tabernáculo e depois no templo, para nós entendermos essa situação do templo, de ser o templo do Espírito Santo. Nós vemos Pedro falando sobre ele mesmo, ele falando que antes que eu deixe esse meu tabernáculo, e esse tabernáculo ele está falando do corpo humano, antes que ele parta dessa vida para Cristo, ele está falando desse corpo humano, tabernáculo do Senhor. E o que havia dentro do tabernáculo? O que havia dentro do templo? Nós sabemos que havia, quando você entrava, havia o átrio. Depois passava-se a primeira cortina, chegávamos ali no santo lugar. Quando se passava a última cortina, chegávamos ali no santíssimo lugar. E o que representa tudo isso? É a vida do homem. Quando nós vamos lá no Antigo Testamento, nós vemos o jeito que Deus criou tudo, e Ele criou a maioria das coisas em 3 etapas. E eu só vou falar aqui de três coisas que foram criadas em 3 etapas. Por exemplo, vou começar por Deus. É Pai, Filho e Espírito Santo. Nós sabemos que Deus, Ele não foi criado. Ele auto-existe. Ele é autoexistente, tá bom? Mas Ele é Deus, é Pai, Filho e o Espírito Santo. E nós vamos observar que o mundo tem a biografia de Deus. Porque tudo que Deus toca, Ele deixa a sua biografia.
Como que ele fez o dia? Manhã, tarde e noite, dividido. E muitas outras coisas nós vamos observar que tem 3 coisas. Temos líquido, gasoso e sólido. O homem é corpo, alma, espírito. O que havia no tabernáculo? Átrio, lugar santo, santo do santo. Nós entendemos que à medida que nós avançamos dentro do tabernáculo, saindo do átrio para o lugar santo, nós vamos alcançando a profundidade de Deus. E o tabernáculo nós sabemos que também tipificava o Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Então isso aqui é uma mensagem muito poderosa aqui. Por quê? O átrio, o que o átrio representava? O átrio, ele representava ali o nosso corpo, aonde nós trabalhamos, aonde é tudo na esfera natural, onde eles faziam sacrifícios. Ali, os levitas faziam esse trabalho. Mas quando atravessava a primeira cortina, ele tinha o lugar santo, o lugar da alma, onde a nossa alma era alimentada pela palavra revelada. Estavam os pães da proposição que simbolizava justamente isso. Do lado esquerdo, estava ali, do lado esquerdo de quem entrava, estava o candeeiro, o candelabro, ou o menorá, como é conhecido de muitos. Então, que representava o quê? A iluminação espiritual dada pelo Espírito Santo à igreja. E é notável que esse menorá, que esse candelabro, ele era a única iluminação do local. Ele era a única iluminação. Tanto que se você tirasse o candelabro, você não enxergava o pão da proposição que simbolizava a palavra, nem o altar da oração, porque nós entendemos que até a própria oração precisa ser iluminada pelo Espírito Santo. Se Deus não interferir na nossa oração, se Deus não nos ajudar a orar, nós precisamos do auxílio do Espírito Santo para orar, porque senão nós não conseguiremos ali atingir o nosso objetivo. A nossa oração não vai chegar do jeito que deve chegar a Deus. Nós sabemos que em Romanos vai dizer que o Espírito leva a nossa oração ao Pai, ele ajuda as nossas fraquezas. O que autentifica isso que eu estou dizendo aos irmãos, que esse candelabro que simbolizava o Espírito Santo, a presença dele na igreja, se ele for removido, acabou tudo. Não tem por que estar ali. Então, esse candelabro, ele iluminava a palavra e iluminava a oração do crente. E isso tudo é o alimento da nossa alma. Quando você ora, a sua alma é alimentada. Quando você ora, a palavra também, ela te ilumina, ela te alimenta. E o candelabro também ilumina a nossa alma, alimenta a nossa vida. E quando nós avançamos mais um pouco, chegamos no lugar mais santo, o lugar mais importante do tabernáculo, que é o Santíssimo Lugar, e é o lugar onde o nosso espírito tem acesso. Já pensou que coisa maravilhosa? Você pode dar um glória a Deus por isso? O nosso espírito tem acesso à presença de Deus. E é por isso que quando ele chega, quando essa glória desce, às vezes nós começamos a se empolgar, às vezes nós começamos a se mexer, nós começamos a se agitar, porque Deus, ele agita o nosso espírito, Deus anima o nosso espírito, é Deus quem se movimenta em nós através do Espírito Santo. E nós podemos sentir essa movimentação. Nós podemos sentir quando ele tem essa liberdade de agir em nosso ser da maneira que ele deseja. Então, uma recomendação que eu dou a todos e a nós, que nós venhamos sempre dar a liberdade ao Espírito Santo de agir, de fazer o que ele quiser, de mudar as coisas de lugar dentro de nós. E aí você pode ter certeza que a nossa vida não será mais a mesma. A nossa vida será diferente, porque será do jeito que Deus sonhou para nós. Amém? Então, tenha sempre isso em mente. Quando você está cultuando a Deus, você entra apresentando o seu corpo apenas no átrio. Mas você tem que se permitir, a sua alma, tem que se permitir um pouco mais profundo. Permita que a sua alma se entregue à oração. Permita que a sua alma se entregue à palavra, à meditação da palavra. Permita que a sua alma seja iluminada pelo Espírito Santo.
E permita, por último, mais importante, permita sim que o Espírito de Deus se manifeste, esteja conectado ao seu espírito. E assim você irá cumprir o que Deus entregou em sua mão. E assim você não irá perder o foco de Deus para a sua vida. Amém? Então, podemos avançar para o último subtópico da nossa lição. Se eu estou sendo uma bênção para você, se esse canal de alguma forma tem contribuído para você, aproveita e deixa um comentário aí. Amém? Comenta aí, eu creio. E eu sei que Deus irá nos abençoar muito. A glória do Senhor. A presença da glória de Deus foi a confirmação de que o Senhor Deus havia aprovado aquela obra. Um outro episódio semelhante a esse está evidenciado em Êxodo 40, 34 ao 35, ainda no tabernáculo. A nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo de forma que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então olha que coisa gloriosa. Você percebe Deus sempre querendo se aproximar do homem, de alguma forma? Deus, desde o jardim do Éden, Deus ele vem tentando se aproximar do homem. Somos nós que colocamos impedimento. Somos nós que colocamos parede para Deus não se aproximar de nós. Mas tenha essa convicção. Sempre que você estiver muito distante de Deus, eu não sei qual a situação que você se encontra, mas mesmo se você estiver ali distante de Deus, quando você diz, eu me arrependo, quando você diz, Pai, me perdoa, me resgata, esse muro ele cai por terra e Deus ele pode ali estender a mão e te trazer para ele. Amém, irmãos? Então a glória foi derramada de maneira sobrenatural. 3 episódios. 2 com Salomão e esse ali com Moisés, quando ele não podia entrar, porque a glória era tamanha. Então a glória de Deus, que a glória de Deus se faça presente mais e mais em nosso ser, em nossa vida, porque nós precisamos que oremos para que Deus venha derramar um avivamento sobrenatural sobre o nosso país e sobre o mundo, porque o mundo carece da glória de Deus. Amém? Deus ainda está disponível a fazer isso. Deus está disposto a fazer isso, mas basta a nação fazer assim como Deus orientou a Salomão. Em 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a vossa terra. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Você que não é inscrito no canal, se inscreva para nós continuarmos aí conversando e estudando acerca da palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida.